Informo, né, que hoje, devido à repercussão que teve, né, o caso da Lísia lá de Arroio do Sal, a gente vai falar exclusivamente com ela, né, para tirar todas as dúvidas para aqueles que queiram, né, pesquisar ali na região e ver, né, o que pode ser essa luz, né? Acreditamos que uma potência dessa, eu já descartaria de cara a possibilidade de ser um drone ou até mesmo um balão, né? Muitos dizem também sobre muitos moradores ali da região, inclusive, disseram a respeito do farol, né, que tem em Arroio do Sal. Porém, a gente vai mostrar tudo aqui, mostrando que o avistamento foi na direção oposta ao farol. E também eu vou mostrar o farol, que esse farol aí, pelo jeito, ele não acende mais já há algum tempo, né? E a única coisa de luz que existe nele é uma iluminação para que aeronaves, né, identifiquem que tem um farol ali, sabe aquela iluminação que fica acesa ali, né, em cima do prédio, em cima de torre, né? Então, vou mostrar tudo isso para você. Eu queria saber de você, assim, o motivo de você estar vendendo a sua casa. Se não foi isso, a gota d'água para que você tomasse essa decisão foi o medo que você sentiu no dia 26 de ter filmado essa luz sozinha aí, você ficou com medo e por isso que você tomou a decisão de vender sua casa e ir para outro lugar? Digamos que essa decisão pesou 50%, porque como eu já falei contigo, e eu vou deixar aqui bem claro para todos aqui que estão no chat, para os convidados, que Arroio do Sal é uma praia sazonal, né? Então ela atende principalmente a Serra Gaúcha, e nessa porcentagem de moradores, 70% de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha e interior da Serra Gaúcha. Então, aqui é como se fosse a extensão da serra. Eles trabalham, eles estão lá. Eles estão de folga, eles estão aqui. Então, o veraneio começa realmente aqui um pouquinho antes do Natal e termina logo depois do Carnaval. Eu sou moradora fixa. E aqui, neste bairro, eu estou muito sozinha. E já estive a 7 quilômetros daqui, já morava na beira da praia, eu era a primeira casa dos Pombos de Areia, mas eu não me senti tão amedrontada, realmente com medo, né? Por quê? Porque não é o primeiro avistamento que eu tenho aqui, como eu já tive participando do seu canal, não é? Eu tive um avistamento numa segunda-feira, do dia 26 de outubro de 2022. Né? E esse avistamento não foi uma luz. Esse avistamento não foi longe no céu, uma luz, o que poderia ser confundido, como estão confundindo esse avistamento com farol, com lua cheia, eu já ouvi dizer. E esse avistamento eu tive a 100 metros e não era um objeto não identificado, não era um OVNI, ele era um objeto identificado. Era uma nave que pairava a 3 metros do chão e abaixo da luz do poste. E aquilo como Esse é o primeiro, você fala, né? O primeiro. Tá. Ano de 2022, dia 25 de outubro, às 11h15 da noite. E isso me amedrontou muito mesmo, porque estava bem perto de mim, nos fundos da casa, né? E aquilo me amedrontou. E esse novo avistamento do dia 26 de fevereiro, passado agora, 15 para meia-noite, foi a cereja do bolo. Né? Não passa ninguém aqui na frente de casa, as casas são vazias, fora de temporada, não é feriado, e eu me sinto muito só aqui.
Eu queria até que você detalhasse um pouco mais esse teu primeiro avistamento, né, que você teve. Ele não foi nessa casa que você mora hoje, foi na primeira casa aí do bairro, é isso ou não? Não, foi nesta casa, porque aqui eu já estou fazendo quase 2 anos que eu estou nessa casa. Sim. E foi aqui, foi na Pirataba, na mesma direção desse avistamento que eu tive, a 100 metros de mim, que eu estava no Carrefour de 2 avenidas, com a minha cadelinha. Eu saí com ela para passear, eu era destemida, sem problema nenhum, sempre morei sozinha. E quando eu resolvi voltar para casa, dei uma meia volta com a guia dela. Eu poderia estar olhando em direção à serra, eu poderia estar olhando para a cadela, para qualquer lugar. Mas eu olhei para a praia. E quando eu olhei para a praia, eu vi. Muitos dizem que eu tive sorte. Eu não sei se eu estava na hora certa, no lugar certo, ou no lugar errado, na hora errada. Porque eu não estava preparada. Ninguém está preparado para passar o que eu passei. Então, ela tinha luz, ela era palpável, ela era de metal, ela existia. E é o que eu digo, eu sei o que eu vi. E eu tenho certeza que não era um objeto voador não identificado. Ele era identificado, porque eu o vi. Você conseguiu visualizar o objeto até ele ir embora ou não? Sim. Como ele atravessou alguns metros do lado sul para o lado norte, ele estava bem rente ao cordão da calçada, que é a Avenida Beira-Mar, e ele vinha pairando sobre os combros de areia. A Figueirinha aqui é uma APP, é uma reserva, né, de vegetação de restinga. Então, ela é uma praia diferenciada de qualquer outra que possa haver em Arroio do Sal. Existe combros de areia de 5 metros, árvores grandes, cactos, né? É uma reserva, e ela é muito bem conservada. Porque ela é vazia, né? Só recebe pessoas 2 meses no ano, né? Então, ela é bem conservada, é uma APP conservada. Esta nave, que eu vou dar o nome, antes eu tinha medo de dizer o objeto, o aparelho. Não, eu não estou no Nordeste, não vou chamar de aparelho. Eu vou chamar de, realmente, era um objeto identificado. Ele foi muito claro, tinha luzes que rodeavam em volta do disco, era um disco clássico. Ele devia ter de 5 a 7 metros de diâmetro. E ao redor dele corria luzes vermelhas, mas não um vermelho vivo, vermelho rubi, da pedra rubi. Isso ficou muito claro para mim, né? E eram muito rápidas que aquelas luzes giravam no em volta dele. E então ela veio do lado direito para o lado esquerdo, pairando, passeando, a uns 3 metros do chão, não mais do que isso. Sem barulho, sem luz fuscante, só as luzinhas que andavam em volta do disco. Ela passou, eu vi o rabinho dela, se escondeu atrás das árvores e dos combros de areia. Fala aí, Riba. Olísia, esse depoimento desse primeiro objeto aí que você está contando, estou achando mais interessante do que a segunda luz, que é muito interessante. Eu também. Você tá contando detalhes tão clássicos assim. Mas eu só queria entender, você vinha então 11 horas caminhando ali próximo à rua ali, não é isso? Eu queria saber desse objeto, ele veio, como que ele apareceu ali? Ele veio do mar ou do nada você olhou, ele estava na areia, ele acendeu do nada? Como é que ele chegou ali? Isso que eu queria saber. Você viu a chegada dele? Sim, eu estava no Carrefour das 2 avenidas, né? Da minha rua, com a rua. Só um momentinho. Para o pessoal entender, o que é Carrefour das 2 ruas? Porque aqui no Rio a gente não usa esse termo, de repente
estados também não, explica aí. É da esquina? Eu estava bem no meio de duas avenidas. Aham. Eu parei para voltar para casa nesse Carrefour com a Aika. Eu dei a volta, literalmente com o corpo, eu girei o meu corpo para voltar para casa com a cadelinha. No momento que eu virei, eu estava olhando, eu não estava olhando para a serra, eu não estava olhando para o lado norte, para o lado sul, para o meu pé, para nada. Eu simplesmente olhei sem querer para o mar. E eu vi a ponta que começou a aparecer atrás do tronco de uma casuarina. A casuarina é uma árvore invasora aqui no sul, se deu muito bem aqui no clima, e ela é muito rala, e ela pode chegar até 15 metros, porque essa pousada natal, onde eu vi o primeiro avistamento, ela tem 59 anos, essa pousada. E essas árvores, elas são muito antigas. Tanto é que não cortaram, né? Elas continuam lá, fazendo parte da topografia da APP. E... Tinha mais alguém ali do lado de você vendo também, ou só você que estava na rua nessa hora? Era outubro, não era feriado, não existia ninguém. Não era para mim estar ali, Riba. Não era. 11h15 da noite é a hora de uma senhora estar em casa. Então, realmente foi assim uma surpresa. Eu estava na hora certa e no lugar certo. Por uma das coincidências na vida que agora, pelo jeito, há muitos anos, está acontecendo muito seguidamente comigo, né? Mas eu não procuro, né? Mas eu vi, apareceu a ponta dela atrás da árvore e ela foi aparecendo, a árvore aqui, ela foi aparecendo a ponta, 1/3 da nave, a metade da nave, o corpo inteiro da nave, e ela passou para o outro lado numa distância de, no máximo, 10 metros. Então, eu consegui ver ela inteira, sem árvores na frente. Uhum. No seu entendimento, você acha que esses objetos aí, eles vêm do próprio mar mesmo? Assim, Riba, como eu moro aqui, eu sou uma pesquisadora, né, desde a década de 70. E eu sou uma aficionada para ufologia. Uhum. Então, aonde eu vou, motorista de táxis, a companheira que senta do lado do ônibus, o padeiro, o rapaz que vem cortar grama, os meus hóspedes, eu estou sempre com um caderninho e estou sempre perguntando, né? Estou sempre indagando, né? Se as pessoas têm. Mas claro que eu não vou usar a palavra OVNI, não vou usar a palavra ETs, aliens, né? A gente tem um modo de abordar, né? Essas pessoas. E o que eu tenho constatado, que aqui em Arroio do Salto, é muito normal, gente. O rapaz, o meu marido de aluguel, que faz uma bucha, que bota um armário para mim, que corta uma grama. E o primo dele, com 10 anos, viram no centro de Arroio do Sal, 10h30 da manhã, uma nave. Eles pularam por dentro do muro da casa para se esconder da nave. E agora, essa semana, eu fui no eletricista ali, mexe em motor elétrico, combustão, e a esposa dele, com a maior facilidade, claro, ela não tem termos técnicos, né? Mas ela, na inocência dela, ela me passou um relato de uma nave triangular. Eu pedi para ela desenhar uma nave triangular que parava no mar, com 3 luzes nas pontas do triângulo e uma luz vermelha no centro. Né? Então, eu tenho mais de 5 relatos de pessoas ao redor de mim aqui, que moram há muitos anos aqui, e que contam o que eles passaram, o que eles veem. Então, é normal. Mas só para a gente dar continuação, o pessoal está perguntando se nesse primeiro registro, nesse primeiro avistamento que a senhora teve em Arroio do Sal, não teve registro fotográfico nem de vídeo, né?
Não, porque eu saí com a minha cachorrinha para passear, né? Para ela fazer o número 1 e o 2. Sim. Simplesmente eu botei um casaquinho, porque era outubro, estava frio. E eu só saí como eu sempre fiz, desde que vim morar aqui, ou na outra casa, mais adiante, lá a 7 quilômetros daqui em direção ao norte. Saía com elas, né? Com os bichinhos para passear. Então, é uma coisa comum. Eu não levei celular com medo até de assalto. A praia é vazia, não tem nem ladrão, né? Eu estava escutando aí. Senhora Lísia, teve esse momento que a senhora esteve próximo da nave, cerca de 10 metros, né, bem próximo. Não tinha ruído? Você percebeu alguma coisa? Te interrompendo, não é 10 metros, são 100 metros, uma quadra de distância. Ah, 100 metros, tá. Não, tudo bem. Eu achei que fosse bem próximo. Júlio, os 10 metros foi que ela passou de um lado para outro, sem interferência de casa, sem interferência de árvores, de nada. Entendi. Mas, de qualquer maneira, não escutou ruído nem nada, né? Não, Cleiton, nada. Não tinha barulho, não tinha fumaça, não tinha luz forte, não tinha nada. Ela pairava silenciosamente com aquelas luzes que corriam ao redor do disco e de cor rubi. Que isso me chamou muita atenção, eu nunca vou esquecer isso. E quanto a essa nave triangular, porque ela já foi vista em outros locais aqui no Brasil, inclusive na Serra da Canastra, teve um senhor que fez o desenho dela, né? E o Zé Limonte, lembrando dele, e ele viu essa nave dessa forma, triangular, com 3 luzes em cada extremidade, não me recordo se ele tinha uma luz vermelha, né? Mas ele chegou a fazer, inclusive, o desenho. Essa nave pairou por cima do carro dele. Essa nave foi vista, quando essa nave foi reportada, também foi aí em Arroio do Sol, certo? Foi, mas digamos assim, para o lado sul, descendo para sul, em direção a Rio Grande, né, lá no extremo sul, para o sul, é uma praia, Pérola, que fica a 6 quilômetros da minha casa. Eu digo precisões assim porque eu tenho um GPS na minha cabeça, eu sou muito boa de localização e de distâncias, né? Então, é bem certa essas quilometragens que eu estou expondo aqui no canal.